Abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Gostaria que você lesse a sua Bíblia aí conosco, ficasse aí concentrados na palavra de Deus, porque o Senhor vai falar com você através da sua palavra. Então não se distraia, você que está em casa agora, não fique distraído, mas seja conectado com a verdade da palavra de Deus, que transforma, que liberta e que traz vida e vida com abundância. Amém? Lucas capítulo 11, versículo 15, capítulo 15, versículo 11. Os irmãos aqui acharam? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para com seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Diga glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esta palavra, Senhor, que transforma as nossas vidas, que traz libertação nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, esta palavra que muda as nossas vidas, esta palavra que nos salva. Pai, nós queremos te render graças pela tua palavra, que é poderosa e digna de toda aceitação. Pai, eu te peço nesta hora sabedoria. Me dê sabedoria para falar em linha com a tua vontade. Que a sabedoria divina, a sabedoria do Senhor, seja agora ministrada na minha mente, no meu coração, no meu espírito, para que eu fale alinhada com a tua vontade boa, perfeita e agradável. Pai, me dê sabedoria e discernimento para usar a capacidade que o Senhor já me deu, para fazer as obras que o Senhor fez e fazer obras maiores.
Pai, eu te peço isto em nome de Jesus. Manifesta o teu poder através da tua palavra. Manifesta o teu poder através da minha vida, Senhor. Que enquanto esta palavra estiver sendo pregada, que o teu Espírito Santo possa gerar todas as mudanças necessárias na nossa vida, para a glória do teu nome, que isto aconteça. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, esta palavra o Senhor trouxe ao meu coração. Semana passada o Senhor trouxe essa reflexão do que vinha a ser pródigo. Nós acabamos de ler a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 11, você que chegou agora, a partir do versículo 11, capítulo 15, a partir do versículo 11. Então o texto vai falar do filho pródigo. Agora eu lhe pergunto, será que nós temos vivido como pródigos? Será que eu tenho vivido como uma filha pródiga? Será que você tem vivido como um filho pródigo? Então, para facilitar, o que vem a ser pródigo? Qual o significado da palavra pródigo? Pródigo significa aquele que dissipa os seus bens. Pródigo significa aquele que é gastador, que gasta mais do que é necessário. Pródigo significa esbanjador. Pródigo significa desperdiçador. Pródigo significa extravagante. Então eu volto a lhe perguntar, será que nós temos gastado mais do que o necessário? Será que nós temos desperdiçado aquilo que o Pai nos deu? Será que nós temos esbanjado aquilo que o Pai nos deu? Será que nós temos sido extravagantes naquilo que o Pai nos confiou? Vamos ver ao longo dessa ministração. O pródigo, o filho pródigo, ele foi extravagante. Ele foi esbanjador, ele foi gastador, ele gastou mais do que era necessário. Nós temos que entender que o Pai nos confiou muitas coisas. E aquilo que o Pai nos confiou, nós devemos usar para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado, e para a nossa edificação, e para a edificação dos outros. E o filho pródigo, ele não usou o que o Pai lhe confiou para a glória do Pai. Ele não usou o que o Pai lhe confiou para a sua edificação. E nem ele usou o que o Pai lhe confiou para edificar a outros. Então nós precisamos entender que Deus nos confiou muitas coisas. A verdade é que a Bíblia nos chama de mordomos do Senhor, administradores do Senhor. Você entende o que é um administrador? O administrador é um encarregado, é um responsável para administrar aquilo que lhe foi confiado. Então, o pródigo, o filho pródigo, ele foi um desperdiçador, ele foi um esbanjador, ele gastou mais do que era necessário e ele não administrou com fidelidade, com lealdade, de forma que o Pai fosse glorificado, de forma que ele fosse edificado e de forma que aquilo que lhe foi confiado edificasse a vida de outras pessoas. Então nós precisamos entender que nós somos mordomos, que nós somos administradores, que o Pai nos confiou grandes fortunas, que o Pai nos confiou grandes heranças, e nós precisamos estar atentos, ou seja, estarmos conscientes de quais são as heranças que o Pai nos deu. O que foi que o Pai nos confiou? O que foi que o Pai nos deu? Quais foram os bens que o Pai nos confiou? Nós precisamos entender primeiro o que foi que o Pai colocou em nossa autoridade, em nosso poder, em nossa capacidade, o que o Pai nos confiou para administrar. Então vamos lá refletir sobre isso. A primeira coisa que o Pai nos confiou foi a nossa vida. Diga, o Pai me confiou
O Pai me confiou a vida. O Pai me confiou a vida. A minha vida é um presente, é um bem precioso que o Pai me confiou. E eu preciso entender que junto com a vida o Pai me deu livre-arbítrio e consciência. Junto com este bem, que é a minha vida, o Pai me deu livre-arbítrio e consciência. O livre-arbítrio é o direito que nós temos de escolher, de fazer escolhas. Claro que nós podemos pedir a orientação do Pai, a capacidade do Pai, a sabedoria do Pai, para agirmos, para decidirmos corretamente. Mas quem vai decidir é o Filho. Você já pensou sobre isso? Que responsabilidade o Pai nos deu quando Ele nos deu a vida? Ele nos deu o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolha. E eu preciso usar com sabedoria esse livre-arbítrio para que eu não venha prejudicar a minha própria vida, que é o bem mais precioso que o Senhor me deu para administrar. E o Pai também nos deu consciência, que é a capacidade de saber o que eu sou, o que eu tenho, o que eu estou fazendo. Eu estava lendo um livro esta semana, e a autora falou que ela tinha 14 anos, quando ela estava trabalhando de doméstica, e sobre os seus cuidados estavam 3 crianças. E de repente eles estavam conversando na mesa da cozinha, e de repente eles ouviram a maçaneta da porta girar. E aí, preocupados, eles se levantaram. E aí, logo eles viram que a porta se abriu e um homem entrou. E ali, desesperados, eles correm para o quarto e a moça começa a ligar para a sua mãe, que morava a 3 casas distante da que ela trabalhava. Quando aquele moço, que era um paciente psiquiátrico, que havia fugido do hospital, ouviu aquela jovem de 14 anos ligando, fazendo uma ligação, ele saiu correndo. E a mãe saiu de dentro da sua casa e viu aquele moço que tinha deixado a sua calça debaixo da árvore, e ali ele vestiu a sua calça e saiu correndo. Então, mesmo um paciente psiquiátrico, ele tem ainda preservado a sua consciência, o saber do que está fazendo, o que é certo ou errado. Ele tem uma parte da sua consciência preservada, porque ele poderia ficar ali, e não ter medo, mas quando ele ouviu aquela moça ligando para alguém pedindo socorro, ele deduziu que alguma coisa de ruim ia sobrar para ele, e ele saiu correndo. Então a Bíblia diz que nem um louco herdará o caminho. Então até o louco tem consciência do que está fazendo. E nós temos visto ao longo do nosso ministério muitas pessoas com problemas neurológicos, com problemas psiquiátricos, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, que não perde nenhum culto e tem usado a sua vida para glorificar o Pai, para a sua edificação e para a edificação de pessoas. E quantas pessoas com problemas neurológicos entregando profecias, por dedicar a sua vida para a glória do Pai, entrega profecia, ora por pessoa, abençoa pessoas. Isso é sobrenatural. Isso diz respeito à consciência. Todos nós temos consciência daquilo que fazemos. Você vê que até uma criança, a Bíblia diz que até a criança se dará a conhecer pelos seus atos, pelos seus feitos. E até mesmo a criança, principalmente quando ela sai do estado de inocência e entra no estado de consciência, e isso varia muito de criança para criança, mas a cerca de 6 anos de idade a criança já entra, já começa a ter noção desse estado de consciência, do certo e do errado. E quando ela faz alguma coisa de errado, geralmente ela faz escondido de papai, de mamãe ou dos seus cuidadores. E quando ela sabe que pode haver uma punição, geralmente ela nega o seu feito. Então, até a criança, ela tem o estado de consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Até aqueles que são considerados loucos
tem o estado de consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, nós precisamos usar o livre-arbítrio e o estado de consciência para dar glória a Deus, edificar a nossa vida e abençoar a vida de outras pessoas. Você está entendendo? Vocês estão entendendo aí em casa? Então, diga glória a Deus, diga aleluia. Então, nesse estado de consciência e de livre-arbítrio, nós podemos usar as escolhas certas para edificar a nossa vida. Por exemplo, nós podemos usar esse estado, né, de consciência e de livre-arbítrio para cuidar bem da nossa vida. Como? Cuidando da nossa saúde. Tanto da nossa saúde física, quanto da nossa saúde emocional. Não podemos viver como pródigos. O pródigo, ele desperdiça aquilo que o pai lhe confiou. E nós não podemos desperdiçar o que o pai nos confiou. Então, a saúde física e a saúde mental ou emocional é um presente que o pai nos deu. E nós podemos ter cooperações, nós podemos ter atividades sábias, inteligentes, para que nós possamos gozar de saúde nos dois aspectos. Por exemplo, no aspecto físico, você pode fazer atividade física e ter uma alimentação saudável. Isso vai trazer um bem-estar para o seu corpo. E a Bíblia diz que o Senhor vai, né, nos pedir contas de tudo, de tudo. A Bíblia diz que o alimento é para o corpo e o corpo para o alimento. Então, nós devemos saber utilizar bem o alimento que é para nutrir o corpo. E termos essa consciência e usarmos esse livre-arbítrio para fazermos boas escolhas no que diz respeito à alimentação e à atividade física. E aí a gente vê caminhando muitas pessoas acima do peso. E nós sabemos que isso diz respeito a nós, porque o Senhor nos colocou como mordomos do nosso corpo, mas nós não temos administrado bem o nosso corpo. Vimos muitas pessoas sofrendo no físico por conta de uma má administração no que diz respeito à gerência dos alimentos. Muitos adoecimentos são ocasionados decorrentes de uma alimentação incorreta. Então, muitas pessoas acima do peso, obesas, e não apenas obesas, mas com a obesidade vem uma série de complicações para a saúde física. Então, nós precisamos sermos bons mordomos e ingerirmos coisas saudáveis. Eu tenho buscado fazer isso, isso tem me abençoado demais. E atividade física, todo dia. Todo dia um pouquinho, no mínimo 30 minutos. Eu sou psicóloga, vocês, né, talvez todos saibam. E eu sempre oriento os meus pacientes. Coloque na rotina de vocês a atividade física. Isso vai trazer um bem tanto para o físico quanto para a mente. Então, a sua mente é oxigenada, né, hormônios do bem-estar, como endorfina, serotonina e outros hormônios são ativados quando nós fazemos atividade física. Então, isso vai liberar um bem-estar para o seu corpo e para a sua saúde emocional. E faça uso de coisas boas para a edificação da sua saúde emocional. Por exemplo, nesse tempo, em todo tempo, mas nesse tempo que se multiplicou, né, as notícias ruins, e as pessoas têm estado mais dispersas no que diz respeito aos valores de Deus e aos valores da sua própria vida, e elas têm alimentado demais as suas emoções de forma incorreta. Têm consumido demais alimento estragado, notícias ruins. Então, não alimente a sua mente, as suas emoções de notícias ruins. Alimente a sua mente da palavra de Deus, de um bom livro que edifica a sua fé, que traz esperança ao seu coração.
Jeremias, o profeta Jeremias, mesmo vivendo um tempo de calamidade na sua nação, ele disse: eu trarei à memória aquilo que me dá esperança. E você e eu, o que nós temos trazido à nossa memória? O que nós temos trazido à nossa memória afetiva, à nossa memória emocional? Temos trazido alimento que traz edificação, que traz saúde emocional, que traz esperança? Ou será que nós temos consumido sem responsabilidade alimentos ruins? Então nós precisamos entender que o primeiro bem que o Senhor nos deu foi a nossa vida. E nós precisamos usar a nossa vida de forma sábia, fazendo as escolhas certas, para trazer edificação, boas recompensas para o nosso corpo e também para as nossas emoções. Quem está comigo aqui entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é instrução prática para você colocar na sua vida ao sair daqui do culto. E segundo bem que o Senhor nos deu foi o nosso tempo. Pobres e ricos, todos têm o mesmo tempo. Todos nós temos 24 horas. Agora, o que difere é a forma como utilizamos o nosso tempo. Então, nós podemos usar o nosso tempo para fazer investimentos bons em favor da nossa vida espiritual e em favor da nossa família. Agora, eu lhe pergunto, será que nós temos utilizado o nosso tempo fazendo o aproveitamento do mesmo para a edificação da nossa vida espiritual e para a edificação da nossa família? Precisamos entender que quando nós usamos o nosso tempo corretamente para ler a palavra de Deus, para orar, para buscar a face do Senhor, buscarmos sabedoria, do Senhor para termos as escolhas certas, nós podemos gozar de paz com Deus, de comunhão com Deus, e podemos gozar também de realização familiar, de paz familiar. Gente, não tem coisa melhor do que você estar em paz com Deus, em paz com o seu próximo. Isso é verdadeiramente um tesouro, um bem muito grande. E Deus nos deu o nosso tempo para nós fazermos investimentos acertados para que a gente goze de uma comunhão profunda com Ele. Nós somos os seus filhos e Deus é o nosso Pai. O filho pródigo, ele desperdiçou a presença do Pai. Ele se cansou de tudo que ele estava vivendo na casa do pai. E ele decidiu viver uma temporada longe da presença do pai. E nós sabemos que os resultados foram os piores possíveis. Ele teve perdas no que diz respeito à sua identidade de filho. A sua identidade de filho, porque quando ele volta pedindo que o pai lhe aceitasse, pelo menos como um funcionário seu. Ele perdeu a identidade de filho, ele perdeu o prazer de se relacionar com o pai, porque é um privilégio, nos relacionarmos com o nosso pai, e ele perdeu os bens materiais. Ele perdeu os bens materiais que o pai lhe tinha confiado. Então, quando nós agimos como pródigo, nós perdemos a comunhão com o Pai. Nós saímos da presença do Pai e nós perdemos a comunhão com Ele. Nós perdemos a identidade de filhos de Deus. Já não sabemos quem somos. Quem sou eu, afinal de contas? Para que eu existo? Para que eu sirvo? Eu acho que eu não sirvo para nada. Eu acho que eu só sirvo para sofrer. Eu acho que eu só sirvo para procurar um alimento de porcos. Ou então para ser um escravo. Que o servo representa escravo. Ou então, para viver uma vida miserável, só perdendo o que tem. Então, é um perigo muito grande quando nós usamos o tempo que o Senhor nos deu para desperdiçar e não para usá-lo para o nosso crescimento, a nosso favor. E nós desfrutamos também de uma excelente comunhão na família. Nós damos tempo, damos tempo para a família, afeto. Eu tenho aprendido muito que, às vezes, o que a gente tem de melhor, a gente dá para os de fora. É o melhor do nosso humor, ou seja, para os de fora a gente mostra que está bem,
que está feliz, mesmo não estando, né? Para os de dentro, a gente solta os cachorros, né? Como diz aí os baianos, pelo menos aqui na Bahia fala assim, né? Solta os cachorros. Para os de fora, a gente dá o melhor talher, o melhor prato, o melhor cobertor. E para os de fora, a gente dá o melhor prato, o melhor cobertor, o melhor talher. E para os de dentro, a gente dá qualquer coisa. Para os de fora, a gente dá o melhor do nosso tempo, para ficarmos ouvindo, né, aconselhando, sei lá o quê. E para os de dentro, não temos tempo. Só temos cansaço, fadiga, angústia e mau humor e outras coisas tantas. Então, nós precisamos ter cuidado que a nossa família é um bem precioso. E quando eu uso o meu tempo corretamente, eu tenho tempo para o Pai. E como eu tenho tempo para o Pai, eu tenho uma vida abundante, plena, feliz. E eu tenho uma vida satisfatória também na minha família. Se você está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 18, 9, que o negligente em sua obra é irmão, é parceiro do desperdiçador. Então, quando nós somos negligentes naquilo que o Senhor nos confiou, nós estamos desperdiçando o bem que Ele nos deu. E, nesse caso, eu estou falando de bem, como o tempo como um bem precioso. E o terceiro bem que o Senhor nos deu foi os dons naturais e os dons espirituais. Dons naturais e dons materiais. Então, os dons naturais são aqueles que nós já nascemos com eles. Por exemplo, tem gente que tem um dom musical. Jonathan, eu identifiquei, né, ele com 6 meses, que ele já tinha esse dom natural. Ele nasceu para ser músico. E ele, com 6 meses, ele tocava assim os dedinhos e com a boca... Fazia o barulhinho com a boca e com os dedinhos. E eu identifiquei que ele seria um músico. Então, é um dom natural. E tem gente que tem um dom natural para culinária, né? Tem gente que tem um dom natural para arquitetura. Existem muitos dons naturais que o Senhor nos deu. Tem gente que tem um dom natural para administrar. Existe, né, dom natural para administrar. E existem os dons espirituais. Estes nós recebemos quando nós fazemos uma aliança com o Senhor Jesus. E assim somos tão talentosos como Ele, como nosso irmão mais velho e como nosso Senhor. Ele diz na sua palavra que nós... Que cremos nele, faremos as obras que ele fez e obras maiores. Isso diz respeito aos dons, às habilidades e às capacidades espirituais que ele nos dá para fazermos coisas grandes. Amém? Então, os dons são dádivas do Senhor. Os dons são presentes do Senhor. E nós não podemos desperdiçar um presente. Você já deu um presente para alguém e depois você viu que aquela pessoa usou de forma incorreta, desperdiçou, largou à toa? Até um filho, né? Até um filho, quando os pais, né, dão um brinquedo, que a gente sabe a forma da criança construir o aprendizado é quebrando o brinquedo. Mas os pais, de modo geral, eles não sabem, eles não têm essa informação. Então, eles ficam irritados, né, quando eles presenciam uma criança, o seu filho, quebrando o brinquedo, que talvez ele pegou toda a sua economia e com esforço foi lá e comprou o melhor brinquedo para alegrar o coração do filho. E o filho se alegra quebrando o brinquedo. E aí os pais ficam chateados, né? Tem pais que chegam a chamar a criança de irresponsável, e até o filho maior, adolescente, né? O pai ou a mãe, irritado, irado, chega a chamar o filho, a filha de irresponsável. Mas a verdade é que nós queremos
que as pessoas que foram abençoadas, que acharam graça diante dos nossos olhos, e nós demos para elas um brinquedo ou algum presente, nós queremos que ela administre da melhor forma possível. Com o nosso Pai não é diferente. Ele fica feliz quando nós utilizamos os dons naturais que Ele nos deu e os dons espirituais para a glória dEle, para a nossa edificação e para abençoar pessoas. Em 1 Pedro 4:10 diz que nós devemos usar, né, os dons que nós recebemos do Senhor para abençoar outros. Então, será que você, será que nós temos usado os nossos dons naturais, as nossas habilidades naturais e os dons espirituais que o Espírito Santo compartilhou conosco? Será que nós estamos usando para a glória de Deus, para a nossa edificação e para a edificação de outros? Fica aí esta reflexão. E uma outra coisa, né, um outro bem precioso que o Senhor nos deu foram os bens materiais. O texto fala que o filho pródigo, ele recebeu a parte da sua herança, a parte que lhe cabia. Ele pediu o pai e o pai deu para ele. E o texto fala que ele agiu sem responsabilidade. O texto não diz com quanto tempo aquele filho zerou o que tinha, a sua herança. O texto não fala. Mas sabemos que, eu acredito que dentro de pouco tempo, ele já não tinha mais a sua herança. Ele agiu sem nenhuma responsabilidade. E Deus também, assim como o pai deu o filho pródigo, bens materiais, herança, Deus também nos deu herança material. Deus nos deu bens material. Diga glória a Deus. Diga, Deus me deu bens materiais. E nós precisamos entender que os bens materiais que Deus nos confiou, eles têm 3 propósitos. Primeiro, que tenhamos uma vida confortável. Deus quer que os seus filhos vivam confortavelmente. Deus quer que você viva bem. A Bíblia diz, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens àqueles que lhe pedirem. E Deus tem nos dado bens. Nós temos pedido bens para Deus, assim como o filho pródigo, e o Pai tem nos dado bens. Agora a pergunta é, será que nós temos usado como o filho pródigo, com desperdício que Deus tem nos dado, ou será que nós temos usado corretamente? Então, 3 dicas para você usar corretamente os bens que o Senhor tem lhe dado. Use o que o Senhor lhe deu para você viver bem, confortavelmente. Use o que o Senhor lhe deu para você viver confortavelmente. O melhor. Hoje eu estava atendendo uma pessoa de Salvador, e eu estava passando para ela algumas dicas para fortalecer a identidade emocional dela. E aquela senhora é uma senhora muito próspera, bem-sucedida, e não construiu família, não casou, não tem filhos. E aí eu trabalhei com ela, ela disse que gosta de investir na sua aparência. Ela diz que se sente bem quando a sua aparência está boa. Então, eu comecei a dar dicas para ela, fortalecer a sua identidade emocional. Então, assim, invista em você, invista na sua família para que vocês possam viver bem, né? Com alimentação de qualidade, um conforto físico do lar, um momento de lazer em família, cuidado com a saúde. Invista no bem-estar da sua família. Segundo ponto, para você administrar bem as finanças que Deus lhe deu. Invista em pessoas. Abençoe pessoas. Seja instrumento de Deus para abençoar pessoas.
Procure pessoas que estão precisando de um calçado, de uma roupa, de um alimento, de um dinheiro, e invista em pessoas. Isso vai lhe fazer um bem enorme. O altruísmo traz um benefício mental, espiritual para a nossa vida sem igual. Você só vai experimentar este benefício quando você for altruísta, quando você pensar na necessidade do outro. Então, estenda as mãos para abençoar o necessitado. A Bíblia diz: quando a gente abençoa o pobre, a gente dá para Deus. Pensa que coisa extraordinária. Se a gente abençoa o necessitado, a gente está dando para Deus. E quem dá para Deus, com certeza, recebe 100 vezes mais. E a terceira forma da gente administrar com responsabilidade os bens materiais que Deus nos deu é investindo na sua obra. É plantando dízimos, ofertas e primícias, semeando na sua obra. Investindo em obras missionárias, né? Investindo na obra onde você faz parte, na igreja local onde você faz parte. Isso vai lhe trazer um resultado da parte de Deus. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, certamente colherá. O que planta pouco, colhe pouco, e o que planta muito, colhe muito. A Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, que um senhor chegou uma certa feita e chamou 3 servos. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao outro ele deu 1 talento. Quando o senhor voltou para pedir contas aos seus servos, o que tinha ganhado 5, multiplicou e deu 10 ao seu senhor. O que tinha recebido 2 talentos, multiplicou e deu multiplicado para o seu senhor 4. E o que havia recebido 1, deu lá uma desculpa, disse que o senhor era um servo severo, tal, e foi lá, enterrou o talento e devolveu para o senhor apenas o talento que ele tinha recebido. Para os servos fiéis, o Senhor deu uma palavra de recompensa. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E para o servo infiel, o Senhor liberou uma palavra de punição. Porque o pai, ele é um pai que corrige os seus filhos. Então, quando nós somos fiéis àquilo que o Senhor nos confiou, os bens, Ele nos dá mais bens, não é isso que a Bíblia diz? Ele nos dá mais bens. Aquele que é fiel no pouco, Ele dá mais. Ele multiplica as bênçãos materiais em nossas vidas. Quando eu me casei com meu esposo, o nosso guarda-roupa foi uma caixa de fogão. Hoje nós temos infinitamente mais do que aquilo que tínhamos quando nos casamos, porque o Senhor tem nos acrescentado bens. Então, todo aquele que é fiel, o Senhor lhe acrescenta bens. E todo aquele que é infiel, o Pai corrige, porque nós podemos aprender de 3 formas. Podemos aprender com Deus, né, com seus ensinamentos, podemos aprender com pessoas, ou podemos aprender com a dor. Nós queremos decidir, né, com quais destas pedagogias nós iremos aprender a lição e praticar. Mas o Pai tem uma vida próspera para mim e para você. Você recebe? Diga amém. Diga: o Pai tem uma vida próspera para mim e eu recebo em nome de Jesus. E a gente precisa pedir sabedoria ao Senhor para gastar os bens dentro desses 3 propósitos. Quem entendeu os 3 propósitos, diga glória a Deus. Você que está na live aí, pode colocar os 3 propósitos aí para fixar na sua mente e abençoar os seus irmãos, né? Primeiro propósito é daquilo que o Senhor tem nos confiado, para nós abençoarmos pessoas. Primeiro, para vivermos uma vida confortável em família. Segundo, abençoarmos pessoas. E terceiro, investirmos no reino de Deus. Diga aleluia. E aí, queridos, concluindo esta palavra, quando o pródigo, o filho pródigo, né, ele ensaiou, né, ele ensaiou o seu discurso. Ele disse: olha, eu vou voltar e vou ter com meu pai e vou dizer: pai, furei com o senhor. Eu agi de forma incorreta com o Senhor.
já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, ele ensaiou um discurso, elaborou um discurso na mente dele. Mas aí ele não apenas elaborou o discurso, realmente houve um arrependimento em seu coração. Porque a Bíblia diz que ele se levantou no versículo 18, ele elaborou o discurso, o que ele ia dizer para o pai, que havia pecado e tal. No versículo 20 mostra uma atitude de mudança. Ele se levantou e foi ter com o pai. E no próprio versículo 20, no versículo 21, mostra que ele confessa o seu pecado para o pai. Ele confessa o seu pecado para o pai. Olha o que ele diz. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Então, o arrependimento envolve mudança e confissão. Ou confissão e mudança, Então, realmente o filho pródigo se arrependeu de ter vivido como pródigo, de ter usado o tempo de forma indevida, de ter usado os bens de forma indevida, de ter usado os dons de forma indevida, de ter usado a sua vida de forma indevida. E ele voltou arrependido para o pai. E aí, queridos, o que acontece? A graça do pai restaurou o filho pródigo. Porque o amor de Deus, ele não é suficiente para trazer restauração para todas as pessoas. Apenas o amor de Deus, não se assuste. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Mas o mundo não está sendo ou experimentando a restauração apenas pelo amor de Deus. Deus ama a todos. Deus ama aquele que está convertido aqui, servindo a Ele na igreja, orando, se arrependendo, deixando os pecados. Deus ama o pecador arrependido e Deus ama o pecador que está na sua prática. Deus ama a todos de forma igual. Mas o que faz a diferença é o arrependimento. O arrependimento gera mudança na nossa vida. E a nossa mudança, o nosso desejo de mudança, a nossa confissão, nos faz receber algo extraordinário, que é a graça de Deus. O que é a graça? É o favor imerecido. Aquele filho não merecia ser recebido como filho, mas a Bíblia diz que o pai lhe recebeu como filho. Ele pediu para que fosse aceito como um funcionário, como um servo, como um escravo, mas o pai lhe recebeu como filho. Olha o versículo 21, que ele confessa o pecado. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe o anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então o pai não recebeu o filho como servo, ele recebeu o filho como filho. E aí deu uma roupa nova, deu um sapato novo, deu um anel que representa a autoridade de filho. Naquela hora, o filho pródigo teve a sua identidade e a sua postura, a sua identidade de filho reconhecida, restaurada, e ele foi recebido com uma festa, com um banquete. Então o pai lhe recebeu com um banquete. Queridos, é exatamente isso que acontece conosco quando nós nos arrependemos. Não importa se você estava usando a sua vida de forma incorreta, usando o seu tempo de forma incorreta, usando os seus dons de forma incorreta, usando os seus bens materiais de forma incorreta. Se você reconhece que você viveu como filho, e se você voltar para o pai, confessando que você havia pecado contra ele, o pai tem uma nova vida para você. O pai tem um recomeço para você. E eu quero lhe dar uma notícia boa para concluir esta mensagem. Que mais importa
como terminamos do que como começamos. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, se você começou como pródigo, desperdiçando, esbanjando, gastando tudo que o Pai tem lhe dado, mas se você decidir, você terminará como filho, você será recebido como filho, com honra, não como servo, não como escravo, mas como filho. E a Bíblia diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. E pecador não é apenas aquele que está lá fora do templo religioso. Pecador somos todos nós, quando nós vivemos dentro do templo, dentro dessa estrutura de templo, quando nós já fizemos uma confissão de confessar Jesus como Senhor, mas ainda assim vivemos como um pródigo, esbanjando e gastando de forma ilícita tudo que o Pai tem nos dado. Então o Pai não quer que você viva como pródigo, longe dele, mas o Pai quer que nós vivamos como filhos, perto dele, porque perto dele tem honra, tem anel no dedo, tem roupa nova, tem sandália nos pés e tem festa para a gente se alegrar na presença dele. A graça de Deus, ela é restauradora. Não importa quais foram os nossos pecados, se nós nos voltarmos para o Pai nos restaura e Ele nos dá uma nova vida e um recomeço. Então volte para o Pai. Você que talvez tenha vivido de forma desregrada, usando de forma ilícita a sua vida, achando que você é dono, é dona da sua própria vida. Use corretamente, busque sabedoria para usar o livre-arbítrio, para usar a sua consciência, para que a sua vida seja para a glória do Pai, amém? Para a sua edificação e para a edificação de outras pessoas. Se você entendeu, fique de pé em nome de Jesus. Nós iremos orar pedindo ao Pai sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Todos os dias eu tenho pedido ao Senhor sabedoria. Salomão disse que a sabedoria é a coisa principal. Que você deve vender tudo que tem e empregar para adquirir sabedoria. Porque a sabedoria vai nos direcionar no caminho certo, nas escolhas certas. E nós seremos muito abençoados se nós fizermos escolhas certas.